Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Bionat. É sempre uma honra, um grande prazer receber vocês e contar com a presença. Hoje nós estamos aqui para levar informações importantes sobre a associação de micro-organismos entomopatogênicos no manejo de lagartas desfolhadoras. Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas com o apoio da Embrapa Soja. Bom, como sempre, a gente faz essa live aqui, essa transmissão ao vivo, em duas etapas. Na primeira, a gente tem a apresentação do nosso convidado especial, que vai falar aí sobre esse assunto que eu já introduzi, e depois a gente abre para perguntas. Então, aproveitem para tirar as dúvidas, para ampliar, aumentar o conhecimento de vocês com esse especialista no assunto, que eu tenho certeza que vai ter o maior prazer em responder a todas elas. As perguntas podem ser enviadas aqui mesmo, na nossa plataforma, de uma maneira super fácil. E para me ajudar com elas, eu tenho três gentlemen, três cavalheiros. Vamos dar boa noite para eles? Sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui com o diretor da Bionat, Luciano de Gisse. Como vai? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Dr. Marcos. É um prazer estar aqui. Tá tudo bem? 12ª live, hein, Patrícia? Olha onde foi. Olha onde foi, Bom, a gente ia começar com 4, gente. O pessoal acho que nem sabe disso. Eu falei algumas vezes, mas assim, íamos começar, não, vamos fazer só 4 lives, vamos ver se o pessoal gosta, tal. E aí estamos na 12ª, foram 3 meses de lives. Olha que maravilha. William Pacheco, boa noite para você, como vai? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje também, olha, o assunto é muito importante para o nosso dia a dia no campo, tá? Aproveitem, vai ser muito bom. Muito bem. Boa noite também, Dr. Marcos Konseski. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano. Boa noite, Pacheco, né? Eu acredito que essa live vai ser de grande relevância para todos, né, que estão assistindo e depois, né, que poderão assistir depois da gravação também, né? Então, é um assunto muito importante para o agronegócio brasileiro. Perfeito. Então, mas olha, antes da gente começar, a gente vai apresentar aí para quem ainda não conhece a Bionat, que é a patrocinadora dessa live. Vamos ver. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. Bom, e para passar as informações sobre esse tema tão importante, como disseram os nossos moderadores, nós temos a honra e o privilégio de contar com a presença do pesquisador da Embrapa Soja, Dr. Daniel Ricardo Souza Gomes, que possui graduação em agronomia pela Universidade Nacional de Tucumã, mestrado em Ciências Biológicas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e doutorado em Ciências Biológicas pela mesma Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Além disso, ele tem pós-doutorado pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e pós-doutorado pelo USDA de Ítaca, em Nova York, também nos Estados Unidos. Atualmente é pesquisador A da Embrapa Brasileira da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, professor participante da Universidade Federal do Paraná e também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem muita experiência na área de agronomia, principalmente em entomologia agrícola, atuando principalmente também com controle microbiano, controle biológico, fungos entomopatogênicos, baculovírus e técnicas de biologia molecular aplicadas ao estudo de agentes de controle biológico.
Muito boa noite, doutor Daniel, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui dessa transmissão ao vivo. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado. A gente que agradece pela oportunidade. Imagina, vamos começar então direto? Lembrando para o pessoal mandar as dúvidas que o professor vai ter um maior prazer em responder no finalzinho da apresentação, não é isso? Isso, ficava à disposição. Então, quando o senhor quiser, pode começar, fica à vontade. Muito obrigado. Agradeço a Bionat pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar a informação que a gente tem sobre esse tema. E vamos iniciar então com a apresentação, por favor. A gente vai falar principalmente de vírus, fungos e bactérias que afetam os insetos, as pragas. Inicialmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características de cada micro-organismo, as características mais relevantes, morfologia e aspectos relacionados também com o ciclo no ambiente e controle. Tá? O próximo slide, por favor, não sei por quê. Essa é nossa Embrapa Soja, apresentando o nosso centro, Embrapa Soja. Nós somos aproximadamente 300 funcionários, e dos quais 70 são pesquisadores que estudam principalmente soja, mas também temos trabalhos com trigo e girassol. Próximo, por favor. Inicialmente, falando sobre a morfologia de alguns vírus que são utilizados em controle microbiano, nessa fotografia, nesse slide, está representado o vírus da lagarta da soja, o vírus da Cryptodex inclusions, a lagarta passameideira, e o vírus da Helicoverpa armigera. Embaixo está o vírus da Rachyplusia nu, é uma proteína que envolve o DNA do vírus, que seria aqui nesses pontos escuros, é o DNA do vírus com proteínas associadas, e em volta tem um envelope, e tudo isso está dentro de uma matriz proteica que se sintetiza no núcleo da célula dos insetos. Esses vírus são protegidos, essas partículas virais, esse DNA é protegido por essa matriz proteica, que é bastante estável no ambiente. Essas fotografias daqui de cima são cortes do vírus, em microscopia de transmissão. E a de baixo é microscopia de varredura, ou seja, a gente está vendo o vírus de fora. Isso aqui é um corte do vírus. E nesse vírus aqui ele tem forma de pirâmide triangular. Nesse caso aqui ele tem uma forma poliédrica ou arredondada, por isso que se chamam vírus de poliedrose nuclear. Certo? E aqui está representado, para que vocês tenham uma ideia do tamanho, nessa barrinha aqui está representado um micrômetro. Ops. O próximo, por favor. Essa é uma lagarta com sintomas do vírus, está morta pelo vírus, e ela fica com esse aspecto aí, como se fosse um saquinho de plástico com todas as partículas virais dentro da lagarta. E pela quantidade de vírus que tem essa lagarta, ela fica com uma cor mais clara. Ou seja, não é um verde típico da lagarta, senão muda a cor pela presença dos poliedros do vírus. Se a gente extrai uma gotinha desse líquido que está dentro da lagarta e coloca no microscópio, a gente vai observar, no microscópio óptico, inclusive, vai observar as partículas virais de uma forma, em forma refringente, são bem brilhantes no microscópio óptico com contraste de faces. Próximo slide, por favor. Vocês veem de que o vírus causa um sintoma semelhante nas diversas espécies, não? Nessa fase aí, é uma fase inicial, depois da morte do inseto. Ela fica com esse aspecto. O vírus pode causar
apodrecimento, septicemia do tecido da lagarta e apodrecer. Tá? Então, nesse processo são liberadas as partículas virais no ambiente, dispersando essas partículas virais e provocando a infecção em outras lagartas. Próximo slide. Esse aqui é a lagarta do Mandarovada mandioca, né? Uma lagarta bem grandona. Ela tem um comprimento de aproximadamente 12 centímetros. 12 centímetros, e ela também fica com esse aspecto fica pendurada pelas pernas posteriores e fica com a cabeça para baixo. E esse também é um baculovírus, da família Baculoviridae, como o vírus anterior, só que nesse caso a morfologia é um pouco diferente. Vocês veem que ele tem aspecto de grânulo. Nesse caso aqui se chama granulovírus. E normalmente eles são menores que os vírus de polidrose nuclear. Aqui está a barrinha representada por 0,5 micrômetros. E uma lagarta dessas tem uma produção de vírus muito grande. As características principais dos vírus que fazem que eles sejam muito úteis para controle microbiano é sua especificidade, que é bastante elevada. Eles normalmente infectam lagartas de uma única espécie, embora existam algumas exceções. Eles são virulentos, eles conseguem matar em pouco tempo, não? Depois de 6, 7 dias começa a mortalidade. Já inibem a alimentação, depois de 3 ou 4 dias de iniciada a infecção, eles inibem a alimentação da lagarta, ou seja, ela para de comer. E eles agem independente das condições de umidade, não como os fungos que precisam de umidade para agir com maior eficiência. E as doses normalmente são doses pequenas, não? Comparadas com outros patógenos. A gente recomenda, por exemplo, no caso da lagarta da soja, a quantidade de vírus que tem em 20 gramas de lagartas mortas é suficiente para tratar 1 hectare. Então, é uma quantidade relativamente pequena. Normalmente, quando se formula esse vírus, ele vai para um volume, um peso um pouco maior. Eles têm eficiência consistente, ou seja, de que eles controlam de forma através de diferentes locais e com bastante estabilidade, não tem muita variação, a eficiência de controle. E outra característica também, que se o vírus é aplicado repetidamente no ambiente, muitas vezes são feitas aplicações, ele pode ir para o solo, e no solo ele fica para a próxima safra conseguindo infectar lagartas nas safras subsequentes. Isso normalmente ocorre quando o agricultor utiliza com bastante frequência esses vírus. Próximo slide, por favor. Aqui está o ciclo do vírus no ambiente, não? A lagarta, normalmente o depósito no solo estão armazenados esses vírus nas camadas superficiais do solo, nos primeiros 2, 5 centímetros. As partículas virais ficam absorvidas nas partículas de solo, e quando tem vento, chuva, o impacto, por exemplo, das gotas de chuva levantam uma fina poeira e ela é depositada nos tecidos vegetais. Aí as lagartas, alimentando-se desses tecidos, elas conseguem adquirir a infecção. Essa infecção acontece no intestino médio das lagartas, né? O vírus ele age no intestino médio, ele se degrada com o pH, que é bastante alcalino. No caso, no intestino médio da lagarta, normalmente os pH são maiores que 11 de pH. Então, a partícula viral é dissolvida, o poliedro, e o DNA do vírus ele vai penetrar nas células do intestino médio da lagarta, provocando a disseminação da infecção. O vírus também pode ir nas fezes, quando a lagarta defeca, se deposita no tecido foliar, ou também, se ingerido, por exemplo, por predadores, ele passa pelo trato digestivo do predador sem ser alterado, e o próprio predador pode disseminar o vírus no ambiente. Sendo adquirido por outras lagartas, se provoca, isso seria uma infecção horizontal,
depois de 7, 8 dias a lagarta morre, ela fica dessa forma, como uma bolsinha de vírus, depois apodrece e são liberadas as partículas virais, fechando o ciclo. Próximo slide, por favor. Aqui está representado, essa é uma figura que representa o consumo foliar da lagarta da soja, Anticarses hematalis, depois de tratada com diferentes inseticidas biológicos. Aqui a área verde é consumida, representando o que consumiria uma lagarta tratada aproximadamente 100 centímetros quadrados, uma lagarta testemunha, sem nenhum tratamento, aproximadamente 100 centímetros quadrados de área foliar. O fungo Metarrhizium riley infecta a lagarta e ela continua alimentando-se e pode provocar o consumo, pode causar o consumo de 80% dessa área foliar, aproximadamente, que seriam 80 centímetros quadrados. Aqui, uma lagarta tratada com o vírus de Anticarses hematalis, M de múltiple, N de nuclear, P de poliedrose, V de vírus. Então, esse é o nome científico do vírus, AG-MNPV. Uma lagarta tratada com seu vírus, ela consome só 33% da área foliar. Então, ele tem uma ação de inibição da alimentação bastante importante. Já os bacilos, eles têm uma ação muito mais rápida ainda. Ou seja, que uma lagarta tratada aqui com essa cepa aqui, a BTS 351, que é a cepa que está presente em um dos produtos comerciais de bacilos thuringiensis, uma lagarta consome só 0,2 centímetros quadrados, ou seja, ela já se intoxica e para de alimentar-se em menos de 24 horas, ou seja, que o consumo de uma lagarta tratada com bactéria é ínfimo. Próximo slide, por favor. Aqui tem coloquei como exemplo alguns vírus para que vocês vejam a importância que tem no manejo de pragas desses vírus. Para cada espécie a gente tem vários produtos comerciais, não? Tem para Anticarses hematalis, para armígera, tem para controle de Chrysodexis includens, para o controle da lagarta do cartucho do milho, tem um produto que controla a Spodoptera eridania, que é aqui uma mistura de vários vírus. Tem uma lagarta que é muito importante no álamo, Condylorrhizia vestigialis. O álamo é uma planta que se utiliza, uma árvore que se utiliza para fazer os palitos de fósforo. A Fiat Lux utiliza para o controle, então, dessa lagarta nas instalações dela, nas áreas que ela produz álamo, e utiliza esse vírus para o controle esse vírus é pouco conhecido, não? É um vírus que foi estudado recentemente, e ele é utilizado em aproximadamente 500 hectares, não? Uma produção dirigida especificamente para essa lagarta. E tem outro vírus que ele é utilizado de forma artesanal, que é o mandarová da mandioca, no Erinicelo, que eu tinha mostrado, essa lagarta grande que tem até 12 centímetros de comprimento. E esse vírus é utilizado para o controle do mandarová da mandioca, que em forma artesanal o próprio agricultor faz a produção, armazena no freezer, porque os vírus podem ser armazenados a baixas temperaturas e eles são preservados por longos períodos. Só como para dar um exemplo, a gente tem uma coleção de aproximadamente uns 300 vírus de diferentes espécies na Embrapa Soja, e nós recuperamos vírus que já foram armazenados há 30 anos atrás, quando o colega Moscardi iniciou a coleção de vírus. E eles ainda estão viáveis, não? Armazenados a menos 20 graus centígrados. Tem o fungo Metarrhizium riley também, que embora ele não seja utilizado de forma comercial, só na África do Sul tem produtos comerciais à base desse fungo. Ele infecta várias espécies de lagartas e também ele é específico para lagartas, mas ele não faz muita diferenciação de espécies. Se vocês raspam um pouquinho desse material aqui sobre a lagarta e colocam no microscópio óptico, vocês vão observar essas estruturas aqui que em forma de garrafinha, como se fosse pauzinho de boliche, não? Então, parece uma garrafinha e sobre essa garrafinha tem o conídeo. Então, essa é a unidade infectiva de Metarrhizium riley.
Ele é muito importante como agente de controle natural de diversas espécies de lagartas. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Aqui um exemplo, em poucos minutos a gente coletou isso. Aqui são centenas de lagartas mortas por Metarrhizum riley. Nessa época se chamava Nomuria riley, e o nome mudou alguns anos atrás. Próximo, por favor. Aqui tem, ou seja, a infecção aqui, nesse caso aqui no norte da Paraná, se inicia a finais de dezembro, não? As primeiras lagartas normalmente a gente encontra próximo do Natal, e a infecção vai aumentando até o mês de fevereiro, que pode chegar próximo a 100%, por isso que a população declina, a lagarta da soja declina. Então, é um fungo bastante importante e espetacular na sua ação, não? Ele é muito evidente sua ação como agente de controle natural. Todo agricultor conhece esse fungo. Próximo slide, por favor. Ele tem também elevada especificidade, porque Metarrhizum riley só infecta lagartas, não é encontrado em outras espécies de insetos. Tem prevalência natural elevada. É sensível aos fungicidas, ou seja, todos os fungicidas que são eficientes para controle de ferrugem asiática afetam Metarrhizum riley. Aí essa incidência da doença pode ser atrasada. Precisa de umidade elevada para formar conídeos e provocar a epidemia nas populações das lagartas, não? Que chama, nesse caso, se chama epizootia. Não? E a capacidade, uma característica desse fungo, que ele tem uma capacidade de esporular que é instável, ou seja, que é muito importante fazer a seleção da cepa de forma apropriada, porque tem cepas que são muito instáveis, a maior parte das cepas perdem a capacidade de esporular, mas existem cepas de que eles conservam também essa capacidade de esporular. Nós temos uma coleção também de aproximadamente 300 raças de Metarrhizum riley, nossa coleção na Embrapa Soja. Próximo, por favor. Tem outros fungos que são também muito importantes como agente de controle natural. Aqui, entre essas espécies, Pandora gamma, Zoophytora radicans e Entomophaga aulic, a que é mais fácil de produzir é essa aqui, Zoophytora radicans. As outras duas espécies são mais difíceis de produzir. E, às vezes, podem ser confundidas com vírus. Né? Às vezes, o pessoal envia material para que a gente isole vírus e, na realidade, está infectada por fungo. Aqui, uma lagarta morta por fungo e os esporos do fungo são disseminados pelo vento e ele tem uma ação ativa. Não? Ele ejeta os esporos à distância. Tem um mecanismo de ejeção dos esporos para facilitar a dispersão dos esporos no ambiente. Próximo, por favor. Falando um pouquinho de bactérias, tem várias variedades de bacilos thuringiensis, acho que a grande maioria conhece já essas bactérias. Tem uma diversidade de variedades muito grande e de cepas muito grande. Cada uma tem sua atividade diferente. Ela forma na fase depois que esporula, ele forma o endósporo e forma um cristal parasporal, próximo do endósporo. Esse cristal parasporal é que tem uma atividade inseticida muito grande junto com o esporo do Bacillus thuringiensis. Próximo, por favor. Os bacilos, eles têm uma especificidade muito elevada também, infectam. Cada cepa tem sua preferência por hospedeiro, a lagarta hospedeira ou o díptero hospedeiro. Tem, como tínhamos falado, virulência elevada, ou seja, que pode matar em poucos dias. Inibem a alimentação rapidamente. Também apresentam consistência de controle pela presença dessas toxinas. E cada cepa tem sua atividade própria para seu hospedeiro apropriado, porque depende da atividade da bactéria, ela depende da composição de toxinas que ela expressa. Né? Tem uma ação mais rápida que os vírus e, normalmente, doses um pouquinho mais elevadas que os vírus. Se utilizam na ordem de 500 gramas até 1 quilo de formulado por hectare. Próximo, por favor. Aqui tem, por exemplo, composição de toxinas de um produto comercial. Tem 4 toxinas diferentes, todas do Crium A, não?
e a composição pode ser diferente, em proporções diferentes. E isso aqui, normalmente, a empresa tem que checar durante o processo de produção e controlava a qualidade dessa produção através da expressão, da determinação dessas toxinas, da presença dessas toxinas por cromatografia, e também elas apresentam especificidades diferentes. Por exemplo, no slide anterior estava essa cepa do dipel, que ele tem uma atividade muito boa para anticárcia, mas ele não controla bem Spodoptera frugiperda. Nesse caso aqui, esta cepa já tem uma composição de toxinas diferentes e ela controla muito bem Spodoptera frugiperda. Né? Então, essa fração aqui de toxinas são as que têm importância para o controle de Spodoptera frugiperda. Próximo, por favor. Como eu falei para vocês, as doses de bacilos variam, não? Normalmente, a lagarta da soja é mais sensível, por exemplo, Chloridia virescens também é mais sensível a bacilos, e Chrysodex include-se um pouquinho, tolera doses mais altas que a lagarta da soja, lagarta falsa medideira. Helicoverpa também é sensível, e aqui a Spodoptera frugiperda para uma cepa específica para o controle dela. Então, o agricultor tem que conhecer qual que é o material que tem maior atividade para a lagarta que ele está tendo problema. Próximo, por favor. Aqui a persistência, que eu coloquei isso aqui porque é uma pergunta que normalmente o pessoal faz, da persistência. Por exemplo, aqui em folhas de algodão, vocês veem de que a atividade cai. Isso aqui expressa mortalidade, não? A eficiência de bacilos em diferentes horas. São tomadas amostras de cada hora e submetidas a um ensaio. Então, no início, a mortalidade é alta e a atividade da bactéria vai caindo. Por quê? Porque Bacillus thuringiensis é uma bactéria de solo e ela, na superfície foliar da planta, ela não tem vida longa. Não? Seja que a atividade cai entre 1 ou 2 dias, já a atividade cai para 50%. Mas a vantagem é de que ela tem uma virulência muito grande. E isso faz de que seja um produto muito eficiente. Próximo slide, por favor. Aqui, a eficiência de controle comparando o vírus, em lagarta da soja, eficiência de controle aos 3 dias, aos 7 dias e aos 12 dias. Vocês veem que o vírus, aos 3 dias, ele não tem um controle rápido, mas já no 7º dia a eficiência é bastante alta, comparado com um organofosforado, aqui o profenofos, com uma dose alta e uma dose baixa. Tá? Aqui tem a eficiência do vírus, então, durante 3 períodos, o profenofos misturado com o vírus, tá? Aqui essa parte aqui da eficiência é devido ao profenofos, e o Bacillus thuringiensis com uma dose de 125 gramas de produto comercial por hectare. Estas são umas cepas bastante ativas para o controle de lagarta da soja. E aqui o vírus misturado com o Bacillus thuringiensis, vocês veem que a performance da mistura aumenta a eficiência de controle. Próximo slide, por favor. Aqui é muito importante isso aqui porque isso aqui representa a desfolha causada por Anticárcia gematalis com os diferentes tratamentos anteriores. Tá? Então, vocês veem de que o vírus sozinho, ele consegue inibir a desfolha. Não? Mas essa ação é muito mais rápida com Bacillus thuringiensis e da mistura do organofosforado em baixa dose com o vírus. Então, isso aqui, embora ele seja eficiente, ela ocorre um pouquinho mais de desfolha, mas a eficiência do produto também é elevada, como tinha mostrado no slide anterior. Próximo, por favor. Resistência a bioinseticidas. É muito rara que ela ocorra. E aqui tem algumas informações que são interessantes, não? Por exemplo, raças da lagarta do cartucho do milho resistentes a diversas toxinas aqui, que essas raças foram selecionadas em laboratório e de material proveniente do campo.
não apresentaram resistência cruzada a esse bioinseticida Xentari, não? Em relação ao baculovírus, de maneira geral, não tem sido observada resistência de baculovírus em populações de campo. Aqui há um único exemplo de Silvia Pomonella, não, que ocorreu na Alemanha, porque o vírus da Silvia Pomonella foi utilizado durante muito tempo em áreas muito restritas. Então, houve um processo de seleção e isso ocorreu ao longo de 30 anos, aproximadamente, 30 ou 35 anos. Então, as cepas resistentes de Silvia Pomonella, e que eram resistentes ao vírus, podem ser suscetíveis a novas cepas do vírus. Ou seja, que o vírus tem a capacidade essa de mutar e conseguir controlar populações que são resistentes para o vírus que tinham sido selecionadas, populações resistentes ao vírus que tinham sido selecionadas previamente. No Brasil, o vírus da lagarta da soja foi utilizado no passado com bastante frequência, e a área tratada com vírus chegou a alcançar aproximadamente 10 a 15% da área de soja. Entretanto, nunca foi observada resistência da lagarta da soja ao vírus, certo? Então, isso é um aspecto bastante interessante dos patógenos. Próximo, por favor. Esse aqui é o último slide, só coloquei um slide para que vocês tenham uma ideia de que aqui são recomendações que feitas para cada vírus e com as diferentes dosagens em gramas ou mililitros por hectare, tá? E do lado aqui tem o preço do produto comercial em reais, ou seja, que são produtos que competem, têm uma capacidade de competir com os inseticidas convencionais, tá? O preço pode ser, dependendo da espécie envolvida, pode ser muito baixo aqui, como no caso da lagarta da soja, R$ 25,00 a dose por hectare. Embora isso aqui é da formulação, a recomendação, na realidade, o que a gente tem que observar é o número de partículas infectivas que tem que ser aplicada por hectare. Não é a forma mais precisa de fazer a recomendação. Só que a gente adota essa forma de peso em gramas ou mililitros por hectare porque é uma forma muito mais prática. Mas a recomendação correta é número de partículas infectivas por hectare. Com esse último slide, por finalizar a apresentação, acho que passei um pouquinho do tempo, uns 3 minutos, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, doutor, por enquanto. Olha, antes da gente ir para as perguntas, eu quero dar um recadinho, porque hoje é comemorado no Brasil o Dia do Vendedor, 1º de outubro. Então, eu sei que tem muitos vendedores nos assistindo, então quero mandar um abraço em nome de toda a equipe da Bionat para vocês. Parabéns pelo dia de vocês e muito mais sucesso, muitas vendas sempre. Vou também dar uns recadinhos aqui, ó. Mandar uma boa noite para o André Bispo de Souza, de Jequié, Bahia. Um abraço para o Jean Carlos Frezinguelli, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que também está sempre aqui com a gente. Boa noite para o Amélio Dallagnol, que também está nos acompanhando. E agora, eu vou começar, então, com os nossos moderadores. Pode ser, gente? Vamos para o Dr. Marcos, que tem uma perguntinha aí já preparada para o Dr. Daniel. Sim. Então, eu gostaria primeiro, né, de agradecer ao Daniel, né, pela brilhante apresentação, né? É um tema muito importante para a gente e para a agricultura também. Daniel, você comentou, né, sobre 3 micro-organismos muito importantes que podem ser utilizados no manejo, né, de pragas, né, e no caso lagartas, né? Associação desses micro-organismos no manejo, né? Hoje a gente já tem aí diversos produtos, né, diversos micro-organismos que é possível você estar associando no manejo de pragas. E você mostrou um resultado, né, justamente que a associação, às vezes, do micro-organismo traz ganhos até, às vezes, melhor que o uso de químicos, né?
Por que você vê no Brasil ainda que tem poucos produtos, né, à base de misturas de micro-organismo, ou às vezes o produtor utiliza pouco essa mistura, né, às vezes de produtos individuais aí no tanque de aplicação? A mistura, nesse caso aqui, falando, antes que nada, agradecer o convite, Marcos, para fazer parte dessa live. Agradeço a você e em teu nome, a Bionat. Falando especificamente aqui da mistura de dois micro-organismos que têm ação diferente. É viável, mas tem que tomar muito cuidado, porque as concentrações do que os produtos que são utilizados um não pode beneficiar ao outro. Por exemplo, se você mistura vírus e bactéria com uma dose muito alta, a bactéria age muito rapidamente e você não está dando oportunidade para o vírus multiplicar-se nas células daquela lagarta que vai morrer rapidamente pela bactéria. Então, você estaria jogando fora o vírus. Não? Da mesma maneira, quando se trata de misturas de inseticidas com vírus. Se você aplica uma dose de inseticida que é inapropriada, ou seja, muito alta, você está jogando fora o vírus. E outro aspecto também que é interessante e importante mencionar é de que se você utiliza um inseticida misturado com vírus, esse inseticida tem que ter características de elevada seletividade. Por quê? Porque o vírus, ao ser seletivo, ele proporciona benefícios ao agricultor. Ou seja, o vírus não é só a ação do vírus, senão é a ação do vírus somada a todos os inimigos naturais que estão presentes no lavoura. Se você mistura com inseticida de largo espectro, aí você elimina os inimigos naturais, elimina as lagartas e a ação do vírus é inócua. Não teria importância, não teria utilidade, vamos dizer assim, a aplicação do vírus. Então, por isso que as misturas podem ser realizadas, mas tem que ter conhecimento, não? Tem que ter toda a informação para evitar esse tipo de problemas. Não sei se ficou clara a pergunta. Excelente. Pergunta do Igor, mais ou menos nessa linha, professor. Doutor Daniel, quão problemática é a frequente utilização dos fungicidas para controle de ferrugem asiática na soja para as populações de Metarhizium hilli no campo? É importante também o momento de aplicação. Quando você utiliza técnicas de manejo integrado, ou seja, você adia a aplicação até o momento, não adia a aplicação, faz a aplicação no momento certo, não se antecipa. O que acontece com as epizootias de Metarhizium hilli? Ela inicialmente começa com umas poucas lagartas, e isso vai crescendo no campo, como eu mostrei naquela curva. Se você faz a aplicação de um fungicida que tem ação para o controle de ferrugem asiática muito cedo, você está eliminando esse inóculo natural do Metarhizium hilli e está evitando de que ele possa agir. Então, o momento de aplicação também tem muita importância, porque se você aplica o fungicida numa fase mais tardia, desde o ponto de vista da ocorrência de Metarhizium hilli, aí você está dando oportunidade para o fungo agir e controlar as populações. Lamentavelmente, o problema da ferrugem asiática é um problema muito sério. Então, muitas vezes é preferível fazer a aplicação de fungicida e provavelmente aumentar as chances de ter problema com lagartas. Bacana. Olha só que recado interessante que a gente recebeu, professor, do Breno Vieira de Moraes. Parabéns, conheci o autor que tanto citei em artigos, Souza Gomes. Ele é de Diamantina, Minas Gerais. Olha que bacana. Agora está vendo a sua carinha, conheceu. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado. Isso é um aspecto muito bacana das nossas lives, né? A gente acaba reunindo pessoas que se conhecem só pelo nome, pessoas que são famosas, isso é muito legal. Vamos lá, pergunta do Henrique Vieira. Ele diz o seguinte, resumindo, então, qual o nível de dano que devo associar os biológicos aos químicos? O momento de aplicação é muito importante. Normalmente, os vírus
são aplicados quando as lagartas são pequenas, né? Então, as lagartas são muito suscetíveis na primeira e na segunda fase larval. Quando elas vão progredindo, vão aumentando de tamanho, essa suscetibilidade ao vírus diminui. Então, por isso que normalmente as aplicações de vírus são realizadas em etapas mais cedo do que a aplicação do inseticida, não? Embora, por exemplo, no caso de Bacillus thuringiensis, a ação, como é uma ação muito rápida, aí, nesse caso, a ação pode ser um pouquinho mais próxima do nível recomendado para o inseticida. E isso varia para cada cultura, não? No momento de aplicação, varia muito para cada cultura, porque cada cultura tem sua tolerância à desfolha, a suscetibilidade da lagarta também é muito importante, não? A lagarta da soja é um inseto muito fácil de ser controlado, precisa doses baixas, as doses de vírus são muito baixas, então é um inseto que não tem problema de controle, não tem problema de instabilidade de controle com vírus. Vamos lá para a pergunta do Jean Carlos Frezingueri, que também sempre acompanha as nossas transmissões ao vivo. Boa noite. Qual seria o melhor volume de aplicação da cauda, pensando em controle de lagartas, e qual mistura pode ser realizada, uma vez que o produtor pensa sempre em viabilizar aplicações? O volume, normalmente, lógico, vai depender da cultura também, né? Mas normalmente são volumes de 150 litros, 130, 150 litros, né? No caso da lagarta da soja, que é um sistema que a gente já é mais antigo e a gente tem mais informação que foi desenvolvida para as recomendações, é possível também fazer a aplicação aérea, né, com vírus. Então, os volumes são muito variáveis, dependendo da cultura e da área foliar que tem que ser coberta. Não sei, acho que tinha outra pergunta junto com essa, né, da mistura. Isso, qual mistura pode ser realizada? Tem misturas que já vêm prontas, não? Por exemplo, tem produtos à base de vírus que a formulação já vem com 2 ou 4 viroses diferentes, não? Então, essa compatibilidade entre os vírus é fácil de ser, essa mistura é fácil de ser recomendada, não? Já vem pronta e dá para fazer a mistura também no momento da aplicação, não teria nenhum problema, né? Legal. Vou voltar para os nossos moderadores, então, porque o Dr. Marcos tem mais uma pergunta, né, doutor? Tenho, sim. Daniel, a gente tem visto, né, que no mercado a gente tem produtos à base de bactérias, vírus, né, e ambos são geralmente direcionados para as fases iniciais do ciclo da lagarta, né? Que produto, né, desses grupos de micro-organismos, né, entre os vírus, bactérias e fungos, que teriam também um processo, vamos dizer assim, mais generalista, atuaria sobre ínsteres mais velhos, né, que poderiam ser talvez associados aí às vezes, né, tanto no início quanto no final do ciclo da praga. Você disse de fazer a aplicação em etapas mais tardias de desenvolvimento da lagarta? Isso, eu falo assim, hoje a gente tem bactérias e vírus, né, que são direcionados principalmente para os estágios iniciais, né? Dentro dos grupos de micro-organismos, existem alguns que poderiam ser utilizados mais para estágios mais avançados, por exemplo, lagartas de quarto, quinto ínstar? Vai depender da população. Se você tem lagartas grandes, de terceiro, vamos chamar de terceiro ínstar, o início de quarto, o bacilo funciona bem, mas tem que tomar cuidado com a densidade da população, tá? Porque isso vai ter consequências na desfolha, né? Então, nesse aspecto aí tem que conhecer bem a suscetibilidade do inseto à bactéria. Mas eu acredito que é possível trabalhar com um pouquinho mais avançado, no caso de bacilo, que ele tem uma ação mais rápida, né, que os outros micro-organismos. No caso de fungos, eu acredito que já seria mais complicado, porque eles normalmente não interferem tanto com o consumo foliar da lagarta. Aí o risco de ter desfolha
pronunciada é grande. Perguntinha do Aleph Borges, que também sempre participa com a gente. Doutor, vimos em um slide que BT teve ação mais rápida, diminuindo o consumo de folhas. Em mistura de organismos, BT seria o ativo de choque e os fungos dariam um maior efeito residual? Pode ser, sim, pode ser. É uma estratégia de controle. Só que tem que ser pesquisada, não? Para cada espécie de inseto como a variabilidade de comportamento é muito grande para as diferentes espécies, estão involucrados 3 envolvidos, 2, saiu espanhol, estão envolvidos a bactéria, o vírus e o inseto, não? São os 3 sistemas dinâmicos que a gente tem que conhecer bem. Pergunta do Derli Pereira Rodrigues. Doutor Daniel, parabéns pela excelente live. Analisando o manejo de ferrugem asiática na cultura de soja, com a aplicação dos fungicidas químicos utilizados para este manejo, seria importante respeitar algum intervalo de aplicação para a utilização de produtos biológicos como Bovéria baciana? Normalmente, o efeito do fungicida, inicialmente, nas etapas iniciais, é rápido. Normalmente, realizando a aplicação do fungicida, poderia ser feita uma aplicação de fungo depois de 5, 6, 7 dias, não? Para evitar essa interferência do fungicida. O ideal seria selecionar cepas que tenham resistência a esses fungicidas, não? Embora isso aqui está numa etapa muito inicial, mas uma estratégia é selecionar cepas de fungos entomopatogênicos que apresentem resistência a esses fungicidas que são mais utilizados para a ferrugem asiática. No passado, tinha alguns fungos selecionados com resistência ao veromil ou alguns outros produtos mais antigos, não? Mas essas linhas de pesquisas estão um pouco, ficaram para trás, não? A gente tem uma perguntinha da Tamires Doroteio de Souza. Ela diz o seguinte, que gostaria de parabenizar o professor pela excelente palestra e saber o que o senhor acha de por que o fungo, o Metarrhizium healing, ainda não possui formulação comercial. O Metarrhizium healing não apresenta formulação comercial aqui no Brasil. Tem cepas comercializadas na África do Sul. Na Índia, alguns anos atrás, também tinha cepas de Metarrhizium healing que eram comercializadas. Metarrhizium healing, se a gente, por exemplo, nós temos uma coleção e a gente coloca os fungos dessa coleção em meios de cultura específico para Metarrhizium healing. De 100 fungos que você plaqueia, de que você coloca no meio de cultura, 5 a 10% eles conservam a capacidade de esporular, não? Então, por isso, essa instabilidade para esporular, acredito que é uma das causas que eles pouco pesquisado, não? O fungo Metarrhizium tem muitos trabalhos, Bovéria tem uma enormidade de trabalhos de pesquisa, porque são fungos que são muito mais fáceis de ser produzidos em meios de cultura, não artificiais. Já Metarrhizium healing só cresce em um único meio de cultura que a gente conhece, que é a base de neopleptona, de agar, extrato de levedura e maltose. Então, é um meio muito rico, porque o fungo é meio chato de ser trabalhado, não? Ele tem essa característica. Provavelmente por isso que não tem tantos produtos comerciais à base de Metarrhizium healing. Olha, tem uma pergunta da Celeste, a professora Celeste do Alessandro, que participou aqui, foi uma palestrante das nossas lives, está sempre acompanhando, sempre manda perguntas interessantíssimas. Ela diz o seguinte: parabéns, Daniel, é sempre um prazer escutar você. Eu gostaria de conhecer sua opinião, seria eficiente o uso de fungos misturados com bactérias ou vírus, já que eles têm diferentes modos de ação nas lagartas? Voltando, eu acredito que é importante as proporções. Acredito que é viável, sim,
mas é importante ter ideia das proporções das doses que vão ser utilizadas, como tinha me referido anteriormente. E para isso precisa fazer pesquisa, não? De determinar quais são as condições mais apropriadas, o momento mais apropriado e as proporções mais adequadas para evitar essa interferência de um patógeno sobre o outro. Então, é tudo uma questão de dosificar na medida certa. Muito obrigado, Tamires, e muito obrigado, Celeste, pelos comentários. Elas prestigiam sempre. Olha aqui, Eric Herman. Boa noite, Patrícia e Dr. Daniel. No caso dos baculovírus, para controle de Spodoptera frugiperda, olha, o Eric sempre me dando uns trava-línguas, seria mais interessante realizar uma aplicação com maior dosagem ou realizar mais aplicações na área com doses menores? Mas eu acredito que mais importante do que isso é aplicar no momento certo, não? Porque a janela de aplicação do vírus da lagarta do cartucho é muito chave a seleção do momento certo, que é quando a lagarta está pequena, faz a raspagem e fica mais exposta, lagartas pequenas que ficam mais expostas antes de entrar no cartucho do milho. Então, uma aplicação, se bem feita, pode ser eficiente. Aí tem que monitorar. Se observa que está tendo problemas, aí tem que fazer logo depois uma segunda aplicação. Mas o importante é realizar no momento certo. Inclusive, tem que tomar cuidado com a temperatura também, não? Porque a lagarta com temperaturas elevadas, o ciclo é muito mais rápido. Então, tem que ficar bem, o agricultor que planta milho tem que ficar alerta a esse momento inicial de ataque da lagarta do cartucho. É uma série de fatores, né, doutor? Olha só, o Henrique Vieira diz o seguinte: boa noite, parabéns pela apresentação. Doutor Daniel, como podemos associar o inseticida químico aliado ao biológico? Que parâmetros de infestação para decidir como fazer essas misturas? Quais são os parâmetros de infestação para decidir como fazer as misturas? Normalmente, a determinação do momento de controle depende da densidade da praga. Tem circunstâncias de que não com densidades baixas não teria problema. Então é muito importante de fazer monitoramento. E essa mistura, lógico, vai depender da espécie de inseto que está envolvida, né? Por exemplo, espécies que são muito sensíveis, não há necessidade de fazer mistura. Ou insetos que estão em uma fase mais avançada para fazer a aplicação, pode ser recomendada uma mistura do biológico com inseticida convencional. Normalmente são utilizadas doses baixas do inseticida convencional, que se torne um pouco mais seletivo, e pode ser misturado com vírus em um momento certo, próximo do nível de ação recomendado para o inseticida sozinho. Então, numa etapa mais avançada do nível de ação, próximo do nível de ação do inseticida, pode ser feita essa mistura e ter controle eficiente. Legal, olha, o Henrique mandou mais um recadinho. Obrigado, top esta live. Tá top essa live, parabéns. Obrigada, Henrique, por acompanhar. E a Andréia também mandou um recadinho. Boa noite, doutor Daniel, parabéns pelo seu trabalho, te admiro muito. Que bacana. Obrigado, Andréia. Mais uma perguntinha aqui, da Simone Albino Paz. Doutor Daniel, parabéns pela palestra. Como tem sido a aceitação dos produtores em relação à utilização dos produtos biológicos ao invés dos produtos químicos? Estava conversando com o Marcos um pouquinho antes da apresentação da live, e eu acredito que o problema de armígera é um mal que veio por bem, não? Porque a armígera era muito difícil de ser controlada no início, porque as populações eram muito elevadas em 2013, não? Embora a lagarta tenha entrado antes no Brasil,
em 2013, meados de 2012, início de 2013, aconteceram os surtos mais importantes da Helicobacter parmígera. E naquela oportunidade, muitos produtos convencionais, inseticidas convencionais, não funcionavam bem. Então, o agricultor ele abriu os olhos para os produtos biológicos e percebeu não só o potencial, sino a importância que eles têm como agente de controle, não? Porque tem produtos que são excelentes biológicos, que são poucos conhecidos, não? Então, se o agricultor conhecesse um pouquinho mais, ele vai tomando mais segurança no momento de aplicação, na dose que tem que ser utilizada, e isso vai aumentando a confiança e faz com que o produto seja mais utilizado. Então, muitos produtos à base de vírus e bactérias foram muito vendidos naquela época, não? O problema se estabilizou, não? Tem lugares que acontece problema com Helicoverpa, mas não é tão importante como se pensava que ia ser um flagelo para todo o território nacional, não? Então, isso fez de que o agricultor abrisse mais os olhos para os biológicos. Tanto é de que antes nunca tinham sido registrados tantos produtos biológicos no Ministério da Agricultura como aconteceu nesses últimos anos, né? Ótimo, doutor. Luciano de Gice, posso fazer mais uma? Uma, duas? Uma, duas perguntinhas. Vamos fazer a saideira, nós já estamos em cima do horário, né, Patrícia? Então por isso que eu estou perguntando aqui, ó, já são quase 8 horas. Vou fazer mais uma? Se você quiser fazer mais uma, eu faço mais uma. Pronto, a gente fecha. Ah, perfeito. Então vou fazer mais uma e você fecha. Então, eu vou para a pergunta do Breno Vieira de Moraes. Vão ficar algumas, viu, professor? Não vai dar para fazer todas, mas como sempre a gente faz com todos os palestrantes, as que não forem respondidas a gente envia para o palestrante para não ficar ninguém sem resposta. Não tem problema. Ó, o Breno diz o seguinte: no setor florestal tem se utilizado o BT no controle da lagarta parda, mesmo sendo seletivo. Já houve casos na região de Minas Gerais onde pequenos produtores de mel estavam se queixando da mortalidade de abelhas devido à aplicação do BT via aérea. Tem algum estudo recente sobre isso? Acontece a mesma coisa, por exemplo, a gente ouviu reclamações de agricultores utilizar baculovírus para controle de algumas pragas e ter problema nos locais onde se cultiva, se produz bicho da seda, não? Mas esses produtos são bastante específicos, então não tem efeito sobre abelhas, não? Assim como o vírus utilizado para a lagarta da soja não tem efeito sobre o bicho da seda. O bicho da seda tem seu próprio vírus, que ele ocorre naturalmente, não? Então, por isso pode ser de que daí venha essa confusão, não? De que aplicações de baculovírus para o controle da lagarta da soja infecte o bicho da seda. Isso não acontece da mesma maneira com o Bacillus thuringiense e abelhas. É um produto bastante seguro. Agora sim, então vou deixar para o Luciano a última pergunta para a gente encerrar essa 12ª live. Essa talvez seja um pouquinho mais subjetiva, mas eu gosto de enxergar um pouquinho para frente. Então, professor, como que a gente pode enxergar nos próximos 10 anos essa movimentação de produtos chegando no mercado, mescla, produtos isolados, novos isolados chegando ao mercado? Como que você vê esse futuro aí? Eu acredito que vai ser em crescendo, não? Porque há necessidade de produtos seletivos, não? E quanto maior número de alternativas a gente tiver, melhor. E a gente está avançando de uma forma vertiginosa no conhecimento desses micro-organismos, como funcionam, a eficiência em formulação. Então, são todos os aspectos que contribuem para aumentar a diversidade desses produtos. E uma grande vantagem desses produtos, e que acho que é muito importante atualmente, que é gritante a necessidade, é a seletividade desses produtos, não? Então, quando você aplica esses produtos, o impacto no ambiente é muito menor do que qualquer outro tipo de produtos, não? Que são
que moléculas químicas, que é mais difícil, embora existem químicos que sejam muito seletivos, é mais difícil de ser alcançado, né? E é um complemento para todas as ferramentas que se utilizam dentro do manejo integrado de pragas, é um complemento que tem que ser harmônico, né? Para evitar essas consequências negativas. Perfeito. Respondido, Luciano? Respondido em cima da pinta. Obrigado, professor. De nada, obrigado. Professor, Eu que agradeço. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui nessa transmissão ao vivo. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite ao pessoal da Bionat. Obrigado, Marcos. Um abraço. Obrigado. Luciano, quer dar as palavras finais aí para se despedir do professor? Claro, claro, com certeza. Muito obrigado, professor. Parabéns pela explanação. A gente sabe que é um assunto que tem muitos detalhes, né? Muito rico, né? O nosso tempo é bem curto, mas foi muito didático, né? Bastante informação em pouco tempo. Parabéns e muito obrigado por ter participado. Muito obrigado, Luciano. Estamos à disposição. Boa William noite. Pacheco, é com você, suas considerações finais. Obrigado, doutor Daniel, pela brilhante apresentação. E a gente vê mais uma vez que o conhecimento dos micro-organismos é muito importante nessa recomendação, na aplicação, a hora, o momento certo, a dose certa. E aqui vou fazer um link também com os vendedores. Os vendedores que muitas vezes precisam conhecer todos esses aspectos para ajudar o agricultor a escolher o momento certo. Então, é uma ótima oportunidade para os vendedores, né? Estar assistindo as lives também, para fazer esse posicionamento correto. São ótimas alternativas, né? E precisa só saber colocar no campo. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e esperamos encontrá-lo em outras oportunidades. Boa noite. Muito obrigado, William. Muito agradecido. Obrigada, Pacheco. Obrigado, Patrícia. Doutor Marcos. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar falando junto com vocês hoje, né, e especialmente ao Daniel, né, pelo aceite no convite para estar falando aí sobre essa diversidade, né, de micro-organismos que pode ser utilizado para o controle de lagartas. E eu sei que você trouxe aqui muito conhecimento, então eu acho que valeu demais a pena, né, de ver sua palestra, ver seus conhecimentos, e acho que no futuro aí a gente vem conversar novamente para estar falando um pouco mais, né, sobre esses micro-organismos. Então, agradeço muito, né, uma ótima noite. Obrigado, Marcos. Boa noite. Tudo bom para você. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez, professora. Até uma próxima. Doutor Marcos aí quase me deu um spoiler, né, do que eu vou falar agora. Quase deu um spoiler, mas eu vou falar, então. Obrigada, gente. Um último recadinho, então, que é o seguinte. Essa, como vocês sabem, é a 12ª live. Então, a gente está fechando aí um ciclo de 12 lives que foram um sucesso. Inclusive, a gente quer saber o que vocês acharam. Então, nós vamos enviar uma pesquisa pelo WhatsApp. Fiquem espertos, atentos aí. Não precisam ficar tristes, viu, gente? Vocês não precisam ficar tristes. Mas nós vamos enviar uma pesquisa para saber o que vocês acharam. Então, assim, sobre o dia, sobre o horário, sobre os temas, principalmente. O que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, o que vocês gostariam de ter visto nessas lives. Então, temas que, com certeza, vão nos ajudar aí a preparar os próximos eventos, porque teremos próximos eventos. Então, como a Bionat é uma empresa inovadora, vai continuar inovando sempre. Então, em breve nós vamos voltar num novo formato. Vai ser um webinar que é um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais interativo. A gente está preparando aí umas surpresas para vocês, mas mais para frente a gente vai passar a data do primeiro. Então, fiquem atentos às mídias sociais da Bionat, porque as novidades vão estar lá. E fiquem atentos também, como eu já falei, no WhatsApp de vocês, que a pesquisa vai ser enviada para lá. E a gente está louco para ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês acharam aí dessas 12 lives. Combinado? Então,
eu espero vocês em breve, não sabemos quando ainda, mas em breve nos próximos webinars da Bionat, combinado? Então, um grande abraço, obrigada mais uma vez pela companhia, por terem participado e acompanhado essas transmissões ao vivo. Tenham uma ótima noite e até a próxima.